Olá, bom dia. Bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Quem já almoçou aí é boa tarde, mas quem não almoçou ainda é bom dia, né? Então, para mim, é bom dia. Ai, graças a Deus, pessoal. Mais um dia aqui nessa realidade, né? Temos que continuar nosso processo da espiritualidade, né? Trabalhar as nossas energias, trabalhar nosso pensamento, né? Emoção, tudo isso, pessoal. Não tem jeito. Você tem um corpo energético, um corpo físico, que também tem energias densas e que a gente precisa lidar com essas energias densas do corpo também. Entende, pessoal? Não vamos fazer como eu vi na EQM, né, de uma senhora que ela, como é que se diz, saiu do corpo, né, na hora que foi ter o filho dela, ela tomou uma anestesia, aí ela apagou, ela saiu do corpo, né? Ela estava vendo ela lá, ela estava flutuando no teto, olhando os médicos fazer a, o parto dela lá, mas só que ela, quando estava lá em cima, ela disse, oh, se sentiu tão bem, sentiu tão gostoso estar fora do corpo, mas ela não quis voltar mais para o corpo. Foi aonde que a luz, ela disse que uma luz apareceu e fez ela voltar para o corpo, né? Que ela disse, ah, não, aqui tá tão bom, não gosto do corpo, não. O corpo, aquele corpo é. Mas a nossa consciência, pessoal, está ainda nesse corpo. A gente precisa, como é que se diz? Trabalhar as energias desse corpo e viver aqui, porque tem propósito de Deus para a gente estar aqui, pessoal. Entende? Tem propósito de Deus. Então foi isso que ela não está entendendo. E aí a luz, ela disse que uma luz falou com ela, disse para ela voltar porque ela não tinha completado a missão dela. Não tinha completado a missão, ela tinha que voltar para cumprir essa missão que depois ela voltaria para aquele, ela voltaria de volta para a luz, entende? É isso, pessoal. A vida tem vida de pessoas que tá tão sofrida aqui nessa realidade, pessoal, que a gente tem vontade de sair mesmo, sabe? Por vários motivos, né, que leva a gente a querer sair daqui, né? Por isso que você, pessoal, o meu tema de hoje, né, o que é amor próprio, entende? A gente precisa entender esse amor próprio, amar a si mesmo, entender o que significa esse amar a si mesmo, porque ninguém entende ainda, porque se você está em um sofrimento tão grande aqui nessa realidade, a sua consciência está tão sofrendo que vai querer sair e quando sair não vai querer voltar mais. Mas você só vai sair daqui dessa realidade, a sua consciência vai deixar o corpo na hora que você cumprir a missão que está nessa sua essência, nessa sua consciência. Você só vai deixar de estar aqui nessa realidade, nesse corpo, quando você cumprir isso. Entende? E às vezes pessoas às vezes que não entendem o que é amar a si próprio, né? Ter amor próprio, amar a si mesmo, essas pessoas têm essas dificuldades de lidar com essa realidade, sabe, pessoal? Porque não é fácil, pessoal. Aqui é uma realidade, você já viu que não é brincadeira, né?
Ainda principalmente, é por isso que eu falo para vocês virem estudar aqui junto comigo, né? Vamos meditar para a gente crescer consciencialmente, porque você viu que ontem eu falei que vai acontecer coisa aqui nessa realidade, o qual, se a nossa consciência não estiver preparada, sabe, firmada na fé, no amor de Deus, né? A gente pode desmoronar. A gente pode querer sair daqui, pode querer tirar a nossa vida, a gente pode querer fazer qualquer besteira, pessoal. Entende? Precisamos entender tanto o mundo espiritual como aqui, pessoal. A nossa consciência, né? Porque a nossa consciência, ela sabe de tudo. Ela tem a resposta, ela sabe como tudo funciona, tanto o mundo espiritual como o mundo físico aqui, pessoal. É por isso que eu falo. Quando eu falo para você se conectar com a espiritualidade, é isso. É você se conectar com esse Deus, com esse Deus interior, que é a sua essência superior aí, o seu eu superior. Entende? Quando você se conectar com esse Deus, você vai saber de todas as coisas, né? Uma da possibilidade que a pessoa ainda não se conectou é quando ela tem muita dúvida, pessoal. Ela não consegue entender por que essas coisas estão acontecendo, porque ela tem a resposta dentro dela, mas ela não está conectada, entende? Então sempre essas pessoas vão procurar um guru, uma resposta, uma coisa para saber a resposta. Mas a resposta está dentro dela. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a irmã, né, me contou que teve um sonho, né? Um sonho lúcido, aonde ela era levada para o lugar, né? Ali eu acho que era um umbral onde ela viu muitos seres feios, né? Todos deformados, né? Aí ela perguntou por que essas pessoas estão assim. Ela fez a pergunta, mas ela estava fazendo a pergunta para o eu superior dela. E ela não sabia. Aí quando ela disse que ela ouviu uma voz dentro dela falando, isso são demônios, são espíritos de demônio que estão aí. Entende? Ela achou, ela fez a pergunta e ela própria se deu a pergunta, veio na mente dela assim a resposta. Quem é que estava dando essa resposta? Quem foi? Você entende, pessoal? A gente tem a resposta. A gente tem tudo. É por isso que eu estou falando aqui. Eu não estou ensinando a vocês, eu só estou relembrando, porque através da conexão que eu tenho com minha centelha divina, né, com o meu eu superior, com o meu Deus, eu já fiz essas perguntas, é por isso que eu trago aqui os questionamentos, para que vocês também façam pergunta. Por isso que muitos que têm ouvido meu vídeo, né, eu tenho tido esse feedback aí. Eu espero que mais pessoas entrem em contato, falem o que ela sentiu ouvindo meu vídeo, porque isso vai me dar uma noção de que estou sendo guiado pela espiritualidade. Entende, pessoal? Que é o quê? Que quando eu estou falando aqui essas coisas espirituais, ela sente no coração, nossa, isso é verdade, isso é... Quem é que está confirmando aquilo lá dentro dela? É o próprio Deus dela, é a própria essência dela, é a próprio eu superior dela que está confirmando quando ela fica me ouvindo. Entende? É o próprio Deus dela que confirma o que ele está falando é verdade, é verdade. Então, vem trazendo aquela verdade que já está dentro dela. Entende? Quando ela ouve, aí você começa a expandir. Eu coloco aqui muitos questionamentos, né? Então, isso vai tocando e a consciência dela vai respondendo ela. Vai dizendo, isso é verdade. Isso que ele falou é verdade. Então, é por isso que muitos que têm assistido meu vídeo
tem me dado esse feedback que ela sente que é verdadeiro, entende? É isso. E isso é bom porque é o termômetro que eu vejo que a espiritualidade está guiando, entende? Porque se eu me afastar, tal, não sei o quê, eu posso falar alguma coisa errada aqui, né? E vocês que estão nessa espiritualidade vai sentir. Não, isso não tem a ver, entende? Como você sente quando muitos irmãos já falou que sente que quando viu agora outros pregadores, né? Ele sentiu que está fora da espiritualidade, né? Quem é que está fazendo isso? É a sua bússola. A sua bússola é o seu Deus interior. Você está você sente, a sua sensibilidade está aflorada. Entende, pessoal? É isso que as pessoas têm que entender. Por isso que eu faço aqui para que você se conecte. Por quê? Vocês vão estar conectados, vocês vão ver tudo. Se eu sair da espiritualidade, né? Eu me afastei, ou ainda eu continuo na espiritualidade. Vocês também é o que está me vigiando também, é o que está me guiando também. Entende? Porque através se eu ganhar dinheiro aqui, eu me iludir com esse mundo, eu posso chegar e sair como alguns aconteceram com alguns pastores, né? Sair da espiritualidade e começar a falar coisas do ego dele. Então, não está falando guiado pela espiritualidade. Foi o que aconteceu com muitos. Você tem que olhar, não, você está fora. Entende? A pessoa tem que fazer isso. E teve lugares aí que aconteceu isso, pessoal. O pastor, o líder se desviou, né? Saiu da espírita por causa de coisas, dinheiro, por causa de fama, por causa de muita coisa que ele foi iludido. Aí entrou no ego, a espiritualidade, ó, deixou ele se afastou do Deus interior dele. Entende? Foi ele que se afastou do Deus interior. Então, deixou ele. Então, ele ficou no ego. Aí o quê? Tem pessoas que estavam no espírito, sentia que o líder, o pastor, estava fora e não falou, e não fala. Porque já criou ele que vai trazer todas as coisas. Já criou aquela máxima. Não, pessoal, ninguém é especial. Eu não sou especial, ninguém é especial. Todo mundo está no mesmo barco. Você tem que cuidar da sua espiritualidade, eu tenho que cuidar para que eu não saia também. Entende? Principalmente eu que estou aqui colocando aqui a minha cara na internet e tal, não sei o quê. Porque através de que possa ser alguma coisa, dinheiro ou uma fama, eu aparecer, aí vou me achar importante do que vocês, eu posso cair. É assim, meu pai. É assim que a espiritualidade trabalha. Você vai ter que ser humilde, vai ter que estar ali sabendo que não é você que está fazendo isso. É o direcionamento da espiritualidade. Porque se você perder essa intuição, essa conexão, já era, entende? Você afundou no barco. Você afundou porque você não estava conectado pedindo ajuda a esse Deus, entende? Você afunda. Por isso que eu tenho que tomar cuidado aqui, pessoal. Em tudo, entende? Ser o mais simples possível, ser o mais sincero possível. Quando eu estou sendo sincero aqui, não é porque alguém até pode se magoar com a minha sinceridade. Não é que eu quero magoar você, pessoal. É que eu tenho que estou caminhando segundo essa sinceridade. Entende? Eu tenho que transmitir isso. Agora, às vezes você se magoa porque aquilo está tocando em você. Entende? Às vezes erro que você está fazendo coisa. Tudo bem, você tem que melhorar. Você tem que reconhecer, isso, eu tenho que melhorar.
Entende? É isso que a gente tem que observar essas coisas na nossa vida. Entende, pessoal? É o tema que eu vou falar hoje, que é o quê? O que é o amor próprio? O que é o amor próprio? Muitas pessoas falam aí amor próprio, mas não sabe verdadeiramente o que é que está falando. Quem é que vai amar? Você vai amar quem? A sua essência. Você vai dar primazia à sua essência. Entende? É você colocar essa sua essência como primazia. E essa essência, pessoal, é divina. E às vezes essa essência, nesse mundo aqui de trevas, nesse mundo que vai incomodar muita gente, porque a luz incomoda. Todo mundo está no escuro, você chega lá e acende uma luz. A luz vai aparecer nos olhos dele, o que é que vai acontecer? Vai trazer um incômodo, porque muita gente que estava no escuro ali, os seus olhos estão acostumados a escuro, mas quando você liga a luz, incomoda os olhos. Não é isso? É a mesma coisa a pessoa que está conectado com essa luz, com esse Deus interior, né? O qual é o amor próprio que ele vai ter por ele. Entende? Então, aí o que é o amor próprio? Por que é tão difícil desenvolver o amor próprio? Por que é tão difícil as pessoas amar a si mesmo, né? Ter esse amor próprio nela. Por que é tão difícil? Então, é uma pergunta que a gente vai agora estudar e responder essas perguntas, né, pessoal? Esses questionamentos. Quem é que vai responder? A, a nossa essência, o nosso eu interior. Ele sabe de tudo. Entende? Por isso que alguns irmãos têm surpreendido aqui comigo, né? Nossa, eu nunca assim vi, nossa, entende? Tem surpreendido, principalmente que eu sou jovem, né? Vamos dizer assim, sou jovem aqui de periferia. Ele tem se surpreendido. Por quê? Eu tenho falado coisa aqui, às vezes pela direção da espiritualidade, né? Deus está conectado com o meu Deus interior e é uma coisa surpreendente. Eu até ouvi da irmã esses dias, né? Ela disse: Nossa, irmão, até agora eu tô procurando assim um pregador para fazer assim como você está fazendo. Nossa, é uma coisa muito diferente de você. Você é uma coisa totalmente diferente. Por quê, pessoal? É a direção da espiritualidade. Entende? Ela está aí, ela diz que está procurando para ver se encontra um pregador que está na mesma direção, né? É assim, nessa mesma vibração, nessa mesma, sabe? Ela estava confessando isso para mim. Eu digo, não, irmã, é a espiritualidade, é a conexão. Se eles entrarem com essa conexão com Deus dele, eles vão ter também o mesmo direcionamento, a mesma ajuda. Entende? Então, quem é que vai ajudar a gente aqui nessa responder essas questões? Quem é? Entende, pessoal? Você entende agora? Aí você vai ver quem é que está verdadeiramente sendo guiado pela espiritualidade. Entende? Você vai ver quem é que está sendo guiado. E quem é que só está no ego. Entende? Isso é para você fazer a comparação. Entende? Aí, o que é que ele fala? O que é o amor próprio? O que é esse amor próprio? Aí ele fala, amor próprio é um apreço nutrido por si mesmo e, e uma aceitação da qualidades, defeito, conquista, fracasso, escolha e experiência de vida
em sua plenitude. Entende, pessoal? O que ele designa aqui, isso é um olhar da psicologia, pessoal. Isso é um olhar, isso é um olhar da psicologia, né? Que ele vê como é esse amor próprio. Mas eu vou trazer um olhar da espiritualidade, um olhar espiritual sobre isso. Porque isso fala desse processo que a gente tem. Entende? Então, segundo o olhar da psicologia, né? O amor próprio é um apreço nutrido por si mesmo. Por si mesmo quem? Entende? A pergunta é por si mesmo quem? É nutrido por si mesmo por a sua essência. Entende? É uma nutrição que vem da sua essência. Que faz o quê? Que é uma aceitação das qualidades e defeitos. Então, a sua consciência vai analisar qualidades e defeitos, conquista, fracasso, escolha e experiência de vida em sua plenitude. Né, pessoal? Então, é isso. O olhar da psicologia, ele dá aqui, mas eu dou um olhar, porque eu, como a espiritualidade, né? Eu tenho que dar esse olhar espiritual, porque está falando da sua consciência, né? Que esse amor próprio vem de você nutrir, vem de você nutrir, né? Por si mesmo. Então, por si mesmo quem? Pela sua consciência. É uma nutrição que vem de lá, que você vai aceitar as qualidades e os defeitos. Sua consciência vai saber isso. Porque a gente é isso, pessoal. Temos qualidade e temos defeito. É como eu falei aqui, é a nossa parte, a alma escura. A gente tem um lado escuro também. Entende? Mas temos luz também. Somos luz. Nosso ser também é luz. E a gente precisa lidar com isso. Entende? É o que ele fala. Quem se ama compreende que é imperfeito e pode errar, além de estar disposto a melhorar sua interferência do orgulho. Entende, pessoal? Então, a nossa consciência, ela tem que ter consciência disso. Se a gente ama está nesse corpo, está vivendo aqui nessa realidade, a gente tem que amar esse corpo com o defeito que ele tem. Entende? Não só defeito físico, né, pessoal? Mas o defeito que a energia desse corpo denso carrega. Então, a energia que ele produz, que às vezes são densos, são pensamentos errados, são, sabe? A gente tem que saber lidar. Não tem que fazer igual a mulher que ela saiu do corpo, não queria mais voltar para o corpo. Né? Ela queria morrer ali, tal, ficar ali, entende? Porque o ambiente onde ela estava se sentindo melhor do que estando no corpo, né? Porque ela não estava trabalhando a espiritualidade, a energia dela. Ela precisava trabalhar isso, porque a dificuldade da vida, né? Você viu que é uma pessoa sofrida. Ela era uma pessoa sofrida, então a dificuldade estava fazendo com que ela queresse desistir da missão dela aqui na Terra. Entende? Então, o amor próprio vai fazer você se amar e compreender que você é imperfeito e pode errar, além de estar disposto a melhorar sua interferência no orgulho. Entende, pessoal? Então, você tem que aceitar isso, que a qualquer momento você tem. A gente erra aqui a qualquer momento, pessoal. Não tem essa. Mas a gente tem um ser, uma consciência, um ser perfeito. Entende? Que ele tem toda a resposta, que ele tem tudo. Se a gente ir se conectando com ele, esses erros
essas falhas, essas coisas, vai sendo diminuída na nossa vida. Entende? É por isso que a Bíblia ela vem ensinar isso para a nossa consciência. Então, a Bíblia ali está ensinando para a nossa consciência como a gente deve se comportar nessa realidade, para que a gente não afete essa nossa consciência. Entende, pessoal? Entende agora onde o amor próprio vai chegar? Então, ele disse, além de estar disposto a melhorar, sem interferência de orgulho, não. Você errou, você está dizendo, eu vou melhorar, eu não vou ter orgulho, não, ficar com aquele orgulho. Por quê? É uma energia da interferência do seu ego, o orgulho. Entende? Você não pode ser dominado por essas energias. Entende? Quando você compreende isso, você vai tendo esse amor próprio. Aí ele fala, porque sem amor próprio não é possível encontrar felicidade ou sucesso ou a realização pessoal. Então, pessoal, você não vai sem esse amor próprio, né? Que é a conexão com a sua essência, você amar essa essência, não é possível você encontrar felicidade. Porque eu já falei aqui em outros vídeos, né, pessoal? Já falei aqui em outros vídeos que a felicidade você não vai encontrar em nada aqui fora. Nem dinheiro, você não vai encontrar nada. A felicidade está dentro de você. Está em você se conectar com essa essência. Você entende agora? Você entende porque ele está falando sobre esse amor próprio? Ele fala, sem o amor próprio, sem você amar essa sua essência, né? Não é possível encontrar a felicidade. Não é possível. Se você não equilibrar as energias, sabe? Não se conectar com essa sua essência, é impossível você encontrar felicidade. Por quê? Você pode ter dinheiro, você pode encontrar tudo, mas você não vai ter a felicidade, né? E nem o sucesso da realização pessoal. Você não vai se sentir realizado. Entende? Aí ele fala, assim esse termo de respeito ao autocuidado que temos conosco, referente ao nosso corpo, mente e alma, independente das aparências, origem, situação financeira, nível de escolaridade. Todas as pessoas podem amar a si mesmo. Então, pessoal, ele está dizendo aqui que esse termo do amor próprio, né, de respeito ao autocuidado. Então, eu já gravei um vídeo aqui. Foi até o vídeo o qual o meu amigo, né, que ele viu esse meu vídeo autocuidado, ele colocou lá aí no YouTube o pensamento dele, que ele estava achando do que eu estava passando no vídeo, né? Foi nesse vídeo de autocuidado que ele deixou escrito aí. Entende? Então, tá aí. Então, esse termo amor próprio diz respeito ao quê? O autocuidado. Cuidado com o quê? Cuidado, autocuidado com o quê? Ele fala que temos conosco referente ao quê? Ao nosso corpo. Então, temos que ter cuidado com o corpo, com a mente e a alma, que é a nossa essência. Entende, pessoal? Se você não amar a você mesmo, né? Você não está fazendo a obra de Deus. Não é obra de Deus, não é espiritualidade. É por isso que meus conceitos aqui é fazer com que você ame-se a si próprio, né? Tenha esse amor próprio. Porque ele diz o termo amor próprio diz respeito ao autocuidado. Ao autocuidado de quê? Ele fala que temos conosco, referente ao quê? Ao nosso corpo, mente e alma, né? Independente
das aparências. Não é porque você vai cuidar de aparência, como muita gente está cuidando, só, mas não está cuidando da mente, da alma dela, não está cuidando da espiritualidade, sabe? Não é só isso, né? E ele fala, não é independente de aparência, origem, da sua origem, que você, situação financeira, independente disso, você vai ter que cuidar dessa sua tríade, né? Corpo, alma, né? Espírito e alma, né? Mente e alma. Você vai ter que cuidar disso. Independente da sua situação financeira e de seu nível de escolaridade. Independente disso, pessoal. Porque você não sabe, né? Não teve aqui escolaridade para ter um autoconhecimento aqui do ego, mas o quê? Se você se conecta com a espiritualidade vai ajudar você a cuidar disso tudo. Ele vai dar a entender por quê? A sua essência, ela sabe, ela tem toda a resposta. Foi como a irmã ouviu a resposta. Ela perguntou por que essas pessoas estão assim, por que isso? E ela ouviu dentro dela uma voz dizendo isso, é isso, é isso. Entende? Mesmo que você não tenha escolaridade aqui humana do ego, você, se estiver com a conexão com a espiritualidade, trabalhando a energia, sabe? Trabalhando a sua espiritualidade, você vai ter o direcionamento dessa espiritualidade. Para fazer o quê? Para você fazer esse autocuidado. Você entende agora, pessoal? Entende agora o que é o amor próprio? Aí ele fala, todas as pessoas podem amar a si mesmo. Então, todas as pessoas podem amar a si mesmo. Pode ter esse autocuidado. Todas as pessoas, mesmo situação financeira que ela não esteja, entende? Ela pode ter essa conexão com a espiritualidade que vai ajudar ela amar, ela ver o mundo de outra forma. Entende? Aí ele fala, porque amar a si mesmo consiste em se respeitar e cuidar de si, ter uma autoestima saudável e não se submeter sempre ao capricho alheio. Esse ato de cuidado consigo mesmo é tão importante que se cada pessoa no mundo tivesse a certeza do seu amor próprio, o amor da relação não se tornaria uma dependência emocional, que é justamente o resultado da falta que o ser humano sente de si mesmo. Então, pessoal, você vê que a psicologia, né, o olhar da psicologia dá um cuidado de você amar a si mesmo. Por quê? Porque acontece que pessoas, quando ela não tem esse amor próprio, ela às vezes vai lançar essa dependência no outro, que às vezes é num relacionamento, né? Entre homem e mulher, um relacionamento. Vai lançar no outro, o qual vai ficar dependente emocional. Ela dizer, eu não vivo sem aquela pessoa, ai, se essa pessoa for embora, eu não consigo mais viver. Ai, tem pessoas que ficam nessa dependência emocional, pessoal. Ela, por quê? Ela já tem, como é que ele fala aqui? Já tem o quê? Esse problema de entender o resultado da falta do ser humano sentir amor por si mesmo. Entende? É a falta desse amor próprio. Então, ela está sem amor próprio, como é que ela vai amar outra pessoa? Então, ela coloca toda a esperança, toda a energia que vai poder ser dada no outro. Entende? Ela coloca, então, ela fica dependente emocional do outro. E isso é prejudicial para ela. Entende? Por causa disso, é por isso que ele disse,
a autoestima dessa pessoa é baixíssima. Então, a autoestima é o quê? É uma energia, é uma vibração. Então, ela está vibrando baixo, né? Aí ela se submete ao quê? Aos caprichos alheios para satisfazer aquela pessoa, né? Esse ato de cuidado consigo mesmo é tão importante que se cada pessoa no mundo tivesse a certeza do seu amor próprio, né? Ela não se submeteria a uma relação de dependência emocional. Nossa, pessoal, principalmente mulheres, quantas mulheres, né? O homem também tem mais. O homem, quando fica dependente, ele fica. Se ele não tem aquela mulher, ele mata a mulher e se mata, ou ele, sabe? Acontece coisas trágicas aí. Por isso que você vê. Por quê? É problema desse amor próprio que essa pessoa não tem, pessoal. Consigo mesmo. Ela coloca toda a dependência numa outra pessoa. Aí quando a pessoa deixa ela quer. Ai, aí acaba a vida dela, ela não consegue mais viver, não consegue mais entrar em outro relacionamento, não consegue, sabe? Acontecem essas coisas por causa desse amor próprio, que ela não tem o amor próprio da essência dela. Ela não tem uma base firme. Então, ela fica se lançando a base em outro. E aí fica o quê? Tem uma dependência do amor do outro, emocional do outro. E isso não é bom, né? Porque o outro um dia vai partir. Ou ele indo por vontade própria, ou então, quando ele morrer mesmo, ele vai embora. E aí, como é que você vai viver? Você agora minha vida acabou. Agora eu não tenho mais vida, acabou. Foi embora meu amor, né? Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui... Entende, pessoal? Então, eu estou falando isso, mas isso é sério, pessoal. Isso está acontecendo com muitas pessoas por causa desse amor próprio, desse cuidado que a pessoa não teve de cultivar o amor próprio, o amor da essência dela, né? Por isso que isso tem acontecido. Aí ele fala aqui, ó. Por isso, o amor próprio é uma compreensão de si como um ser singular, praticando por meio de atitude respeitosa de cuidado e de atenção com tudo que é dito e feito, é sempre da consciência, o reflexo que tais ações podem causar, primeiramente em nós e em seguida no próximo. Então, você entende o que ele falou, que é o amor próprio? Ele diz, é uma compreensão de si, é uma compreensão de quê? Da sua consciência. Porque tudo que você fazer vai ter um reflexo, uma ação. Entende? É uma compreensão de si mesmo, você tem que se compreender. Então, para você se compreender, você tem que ter o quê? O autoconhecimento, o autocuidado, para cuidar dessa sua essência. Você está conectado com essa essência, né? Ele diz compreensão de si mesmo como um ser singular. Então você é singular, independente do outro. Mas quando você ama a si próprio, você tem condição de amar o outro, pessoal. É isso que não acontece com as pessoas. E a pessoa começa, ele não cultiva esse amor próprio, aí vai o quê? Colocar toda a dependência do amor do amor dele naquela pessoa. Então ele fica dependente emocional. Entende? E você é um ser singular. Aí ele fala, praticando por meio de atitude respeitosa, de cuidado e de atenção, né? Consigo mesmo, com tudo que é dito e é feito, que é sempre da consciência. Então sempre vai vir essa coisa da consciência. Como é que a sua consciência está
entendendo isso, né? Ele fala os reflexos que tais ações podem causar, primeiramente, o quê? Na sua essência, na sua consciência. Aí depois, em seguida, ao próximo. Então, vai causar dano tanto a você como no próximo. Se você não se ama, você não tem condição de amar. Não tem. É por isso que a Bíblia está lá, está ensinando. E eu fico surpreso, pessoal, que por isso que eu falo que essas pessoas não estão na direção da espiritualidade. Porque tem pessoas no meio aí evangélico, a Bíblia lá ensina isso, mas só que os pastores ensinam as coisas erradas. E as pessoas não conseguem ter esse amor próprio, né? E tem problema. Pessoas de grupo religioso têm esse problema aqui de amar a si mesmo. Porque às vezes aconteceu trauma, né? Na infância aconteceu várias coisas e ela não cuida disso. Então, a igreja não cuida disso, pessoal. Tem pessoas aí dentro de grupo religioso agora com esses traumas, assim. Ela não consegue amar a si mesma. E se ela não consegue amar a si mesma, ela não vai amar o próximo. Então, ela não vai amar Deus. Ela não vai poder fazer cumprir o mandamento de Deus. E tem pessoas agora, sim, dentro dos grupos religiosos, em vários. É preciso cuidar de si mesmo. Quando você cuidar de si mesmo, aí você pode cuidar disso. Entende? Essa é a regra. Não existe outra, né? Você vai ver que eu vou trazer um olhar da Bíblia, né? Da espiritualidade da Bíblia. Você vai ver como isso é para a gente fazer. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, por isso muitos adultos são traumatizados quando o assunto é autoestima. Por isso não conseguem encontrar um meio de praticar o amor próprio, pois na infância não teve um desenvolvimento saudável da autoestima. Entende, pessoal? Olha o que é que ele fala aqui. Ele fala que o quê? Por isso muitos adultos são traumatizados. Tem trauma que impede de o quê? De ele ter essa autoestima, de ele ter esse amor próprio, né? De ele zelar, cultivar esse amor próprio. Ele tem trauma, ele não consegue. Então, por isso não consegue encontrar um meio para praticar o amor próprio. Então, ele não consegue encontrar um meio para cultivar, praticar, porque ele não quer fazer isso, porque tem um trauma ali que aconteceu na infância, que ele fala. Ele fala, pois na infância não teve um desenvolvimento saudável da autoestima. Então, foi pessoas que aconteceu coisa que a consciência dela entendeu totalmente errado a mensagem, né? Do que estavam passando. Então, tá totalmente distorcido. É preciso o quê? Cultivar agora esse amor para distorcer essa crença limitante. Porque é uma crença limitante, pessoal. Você limitar de você amar-se é uma crença limitante. Aí ele fala, às vezes, poupando de todas a adversidade e quando adulto não consegue lidar com situações adversas. Então, foi pessoas que foram criadas, né? Às vezes poupando de todas as adversidades, né? Não deixou a criança desenvolver naturalmente. Isso acontece muito com pessoas que têm dinheiro, né? Porque ela pensa que desenvolver a criança é colocar a criança em uma bolha, né? Não, prender a criança, criar a criança numa bolha. Ela precisa desenvolver ali uma consciência, pessoal. Que ela precisa experimentar coisas, desenvolver. Você só vai orientar, perceber o sentimento que surgiu para ela trabalhar aquele sentimento. Porque aquele sentimento, aqueles acontecimentos, vai ser como aprendizado da consciência dela. Então, se você coloca uma pessoa numa bolha, ela não tem a consciência dele, não tem aprendizado. Aí, quando ela encontrar situações diversas,
ela não sabe como lidar com isso. Ela não tem amor próprio, ela não vai desenvolver isso. Então, ela vai desenvolver uma resistência a isso. Entende? É o que ele fala. Ele fala, e às vezes poupando de toda a adversidade, e quando adulto, aí, ó, não consegue lidar com situações diversas. São pessoas que não conseguem porque na infância e na adolescência dela, ela não experimentou essas coisas, a consciência dela, entende? E é preciso experimentar. E ali os pais têm que ajudar. Não, é isso, filho, ensinar que é assim que você tem que agir, você tem que ter o amor próprio. Ela tem que experimentar isso, né? Não tem que deixar a poupar a pessoa de. Então, isso acontece com pessoas que acham que criar, bota a criança, o adolescente em uma bolha para não deixar experimentar as coisas. Entende? Principalmente, às vezes, até na escola acontece, né? Bullies, muitas coisas, que isso traz o trauma dessas coisas. Entende? E é preciso o pai ter sabedoria dirigido pela espiritualidade para poder guiar essa criança, esse adolescente, para entender isso, né? Que ela é uma consciência que ele está aprendendo as coisas, ele está aprendendo a lidar com a energia do corpo dele, está aprendendo, ele está, aquela consciência ali, está aprendendo a lidar com tudo. E até ele pegar esse ritmo, né? Até ele saber remar o barco, entende? Tem que ir ensinando, né? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, assim no momento em que erramos, compreendemos que isso é necessário para a nossa evolução espiritual e aceitar e levar as atitudes erradas como um aprendizado. Entende, pessoal? Então, ele está falando aqui, ó. Por isso, se a gente errar, tem pessoas que foram criadas tão nessa bolha, pessoal, que ela errar é algo grave. Tem pessoas até que pensam até em desistir da vida aqui. Entende? Pessoa que não é. Falta o. Como é que se diz? A palavra, eu usei essa palavra, resiliência. Sabe? Pessoas que não têm resiliência, né? Ele fala, assim no momento que erramos, erramos, podemos compreender que isso é necessário para a evolução espiritual. Então, pessoal, se você errou aí no passado e às vezes continua tendo um errinho, é normal, faz parte da sua evolução espiritual. É uma experiência. Ele diz, você tem que aceitar e levar essa atitude errada que você teve como um aprendizado para sua consciência. Você tem que levar isso como um aprendizado, não ficar agora se julgando, porque se você se julga, você não está cultivando o amor próprio. Você não tem amor por você mesmo. E como se você não tem amor por você mesmo, como é que você vai amar as outras pessoas, pessoal? Nossa, pessoal, isso é tão... E eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas, até de grupo religioso, pessoal, que Cristo tem lá o mandamento. E ela não entende isso. Entende? A psicologia está falando aqui, né? Então, ele fala, se a gente errar, né? Assim, no momento que erramos, temos que compreender que isso é necessário. É necessário para o quê? Para a evolução espiritual, para a nossa consciência, para a evolução da nossa consciência, né? E aceitar e levar essa atitude errada como um aprendizado da nossa consciência. A gente tem que entender isso, pessoal. Você agora que está me ouvindo, você tem que compreender isso, que tudo que você fez, tudo que você errou, ou se você está errando agora, você tem que levar isso como aprendizado, né? Você está no caminho agora aí, estudando espiritualidade, mas você às vezes acontece um erro, faz parte. Foi para você aprender alguma coisa, para você observar e chegar e consertar. Faz parte do aprendizado da sua consciência.
Entende, pessoal? Você tem que levar isso, não ficar julgando você próprio, que aí você saiu desse amar a si próprio. Você saiu dessa energia. E quando você saiu assim, você saiu da vibração, que é você ter esse amor próprio por você. Entende? Entende agora, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, assim, se você não ter esse olhar em seguir em frente e aceitar suas limitações, e que quando criança você não teve esse equilíbrio e construir um padrão de comportamento de cobrar tanto de si mesmo, esse vício é alimentado pela falta da autoestima, né? Vestígio de uma criação rígida ou um trauma, um transtorno mentais, padrão de pensamento pessimista, medo de se relacionar e ser amado. Então, pessoal, ele está dizendo aqui, né, o olhar da psicologia, que tem um olhar espiritual também, né? Aqui tem um olhar espiritual também. Que ele fala, né? Assim, se você não ter um olhar, não ter esse olhar de olhar que tudo isso é um aprendizado, né? E seguir em frente e aceitar as limitações, se você não aceita isso, você se ama mesmo com esses defeitos, né? Porque quando a gente está buscando essa espiritualidade, a gente vai ter o autoconhecimento, né, pessoal? É que a gente vai ver a nossa bagaceira, a gente vai ver os nossos defeitos. Mas você tem que aceitar, né, as suas limitações. Você tem que se amar a si mesmo. Entende? E que quando você percebe isso, aí quando criança você não teve um equilíbrio, né? Uma construção de um padrão de comportamento, de cobrar tanto de si mesmo. Então, se você teve esse padrão que você agora adulto é que você não teve um desenvolvimento, um equilíbrio quando criança, né? Então você vai apresentar um padrão de comportamento, né? Que vai cobrar tanto de si mesmo. Você vai o quê? Se julgar. Então, quando você se julga, você vai julgar o outro, né? Tem muitas pessoas, por isso que muitas pessoas é juiz. Muitas pessoas se julgam porque ela se julga a si própria. Então, ela não ama a si própria. Ela tem dificuldade de cultivar esse amor próprio. Ela tem dificuldade. E qual foi a pergunta que eu coloquei lá? Por que é tão difícil desenvolver esse amor próprio? Por causa disso, pessoal. Porque às vezes aconteceu coisa, né? Como ele diz, os traumas, né? Criação rígida, trauma, transtorno mentais, né? Padrões de pensamento, pessimismo e medo de se relacionar e ser amado. Então, é por isso, pessoal, que dificulta a pessoa, é tão difícil ela cultivar esse amor próprio. Porque aconteceu coisas que na infância dela, o qual vem trazendo esse transtorno, esse comportamento, né? De padrão de comportamento de você julgar a si mesmo. Então você não tem amor próprio. É por isso que você tem de. Eu coloquei a pergunta: por que é tão difícil desenvolver o amor? Por causa disso. Por causa desses traumas, dessas coisas. Você precisa cuidar disso. E isso faz parte do trabalho da espiritualidade, pessoal. Faz parte, por isso que eu falo que os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, quando ele está cuidando disso em uma pessoa, né, que sofreu essas coisas na infância, ele está fazendo o trabalho da espiritualidade, ele está fazendo com que aquela pessoa ressignifique aquele pensamento e comece a amar a si próprio, comece a olhar para você. Entende?
Às vezes isso acontece muito com mulheres, né? A minha amiga mesmo, psicóloga, ela diz que recebe esses problemas de mulher que não tem amor próprio, né? Com a baixa autoestima, a autoestima bem baixa, né? Sempre o outro é melhor, não consegue viver sem o outro. A mulher, ela fica lá ouvindo. Então, é isso aqui, pessoal. É por isso que, por causa que a pessoa tem dificuldade. Então, tem que fazer o quê? Ressignificar isso para que ela volte a amar a sua própria essência, ter amor por você. Porque quando ela tem amor, ela lançou a base, o alicerce. Então, quando vinha as tempestades, as coisas, não vai derrubar ela. Ela vai continuar firme. Porque ela tem ajuda da espiritualidade, ela tem ajuda do ser divino dela, do Deus interior dela. Entende? Ela vai ficar firme. Ela não vai abalar. Entende? É por isso que é difícil essas pessoas respondendo a pergunta lá. Por que é tão difícil desenvolver essa memória? É por causa disso. Porque as pessoas têm esses problemas e tem que resolver, pessoal. Tem que ressignificar sua consciência, tem que se resignificar isso que você passou pelaquela experiência. Você tem que ver aquela experiência como um aprendizado, só como um aprendizado para a sua consciência. Não como um problema, né? De você ter uma visão de mundo errada, entende? E julgando, sabe? E com o quê? Ele fala, esse vício, ele fala, esse vício é alimentado pela falta da autoestima. Então, você com a autoestima baixa, o que é que vai acontecer? Vestígio de criação rígida, né? Foi um trauma ou transtorno mentais, padrão de pensamento pessimista, medo de se relacionar e ser amado. Então, até vai ter uma dificuldade de você se entregar para uma pessoa que quer amar você. Porque pessoas que teve trauma mesmo de, como é que se diz, no relacionamento, né? Isso acontece. A pessoa fica com trauma, foi traído, né? Foi aí, tem trauma, aí acha que todas as pessoas agora vão fazer isso com ela. Então, isso é uma crença limitante que a sua consciência está percebendo. Não é assim, pessoal. Às vezes vai ter pessoas que vão amar você, quer amar você, mas você precisa também amar si próprio. Então, se a pessoa não ama si próprio, ela não consegue permitir ser amada pelo outro e amar o outro. Ela não consegue fazer isso por causa desses traumas. É preciso trabalhar, pessoal. Preciso trabalhar isso aí. Isso faz parte da espiritualidade. Isso também é espiritualidade. Entende? Para que você tenha esse amor aí, cultivando esse amor da sua essência. Porque esse amor que está aí, esse Deus interior, é uma essência de amor, pessoal. Como agora você não vai cultivar? Entende? Aí ele fala insatisfação com a vida. Então a pessoa fica insatisfeita, né? Culpabilidade, então vai sempre se culpar se fazer alguma coisa errada. Então são esses a característica de uma pessoa que, como é que se diz? Tem baixa autoestima. Pessoa que tem baixa autoestima vai acontecer isso aqui, ó. Satisfação da vida, culpabilidade, vai julgar o outro. Então, tudo quando você faz isso, você não está tendo amor próprio, né? Aí ele fala, assim, de uma forma ou de outra, a falta de amor próprio está relacionada com todos esses incômodos emocionais. Então, está relacionada a esses incômodos emocionais. Então, se são emoções, são energias. Então, é preciso trabalhar essas energias. E isso, quando você trabalha as energias, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando a sua espiritualidade. Você está trabalhando esse vínculo
com o seu Deus interior, que é a sua essência. E essa sua essência é amor, pessoal. Então, quando você está fazendo isso, você está fazendo o trabalho da espiritualidade, né? Ele disse, por isso que ele diz, assim, de uma forma ou de outra, a falta desse amor, a falta de você cultivar esse amor, está relacionada com todos esses incômodos, com aquele incômodo que eu falei lá. É culpabilidade, insatisfação, né? Então, que é o quê? Esses incômodos emocionais. Então, tá em coisa incomodando lá dentro, você precisa trabalhar isso. E o pior de tudo, pessoal, se fossem pessoas que não tivessem esse conhecimento espiritual, mas é pessoas que estão em grupo religioso. Mas porque os líderes também não têm essa visão. Não tem. Você vê? Por isso, vê se você acha alguém explanando o conhecimento desse que eu estou explanando. Vê se você encontra aí. É por isso que a irmã disse que eu estou procurando um que assim que faça igual como você está fazendo, irmão. Nossa, você faz de uma forma, ainda encaixa a Bíblia. Ela ficou... É o quê? É a direção desse meu Deus que eu estou conectado e não quero perder essa conexão jamais, nem por fama, nem por dinheiro, nem por nada, pessoal. Porque se você perder isso, você se afundou no mar dessa vida. Você se afundou, entende? Não pode perder isso. Por dinheiro, por qualquer maneira. Porque a sua felicidade está aí, né? Por isso que eu estou rindo à toa aqui. Mas isso é como a pessoa está vendo o mundo, né, pessoal? Aí ele fala, por isso é preciso escolher desenvolver o amor próprio. Você tem que escolher desenvolver esse amor. E persistir quando você descobrir um defeito, né? Quando você... Porque quando você vai trabalhando esse autoconhecimento, né? O autocuidado, você vai descobrindo os seus defeitos, pessoal. A gente tem, todo mundo tem. Ninguém aqui que não tenha defeito. Todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos, um tem médio, mas todo mundo tem. Mas a espiritualidade entende você. Ela entende, né? E ela quer que você trabalhe isso. Aí ele fala: ninguém é perfeito. Então, ninguém. Ou todo mundo erra. Então, todo mundo erra, pessoal. Pode ser um erro grande, grave, pode ser um erro médio, pode ser um errinho pequeno, mas todo mundo está errando. Porque essa é a experiência humana da gente aqui. É o que a sua consciência está experimentando como ser humano. Isso que é ser humano, pessoal. É você ser isso. Mas você tem que saber agora reconhecer, não, tal, e ir trabalhando, ir melhorando. Vai dando o seu melhor a cada dia. Eu posso fazer isso, o que eu posso fazer é isso. Obrigado. Pede ajuda à espiritualidade. Até aqui você tem me ajudado para eu fazer. Entende? É assim que a gente vai caminhando. Entende? Não pegar e se julgar achando que você é melhor do que o outro. Quando você entra nisso, a espiritualidade não pode trabalhar na sua vida. Ela não ajuda você. Você vai ficar longe da sua essência. E quando você fica longe da sua essência, o que é que acontece? Você fica no ego. E o ego tem o quê? Tem bagaceira. Então, vai ter bagaceira que vai vir por aí. Entende? Então, precisamos trabalhar essa aproximação com a nossa essência, com o nosso Deus interior, sabe? Isso não é religião, isso foi confundido com esses grupos religiosos. E até nesses grupos religiosos não está trabalhando isso nas pessoas. Quantas pessoas eu conheço aí, pessoal, que está com esses problemas? Aí o que? Deixaram para os psicólogos, né? E às vezes alguns psicólogos não estão entendendo isso como espiritualidade também. Entende? Aí tá aí. E às vezes acontece isso, a vida das pessoas. Né? Aí ele fala, por isso o amor próprio
Ó, veja bem o que ele fala. Por isso o amor próprio é o pilar da autoestima. Então, se você quer lançar uma base, pessoal, você tem um auto, você tem que ter o amor próprio, você tem que lançar a base. Então, é o pilar. Por que ele está falando que é o pilar? Porque você tem que ter bem fundo. Esse pilar, quando você vai fazer uma casa, né? Você tem que colocar se firmar o pilar bem fundo para que a casa, quando se chover, tiver não levar a casa, não é? Então, para não levar a sua casa espiritual, você tem que colocar esse amor próprio, você tem que amar a si próprio, porque esse pilar vai sustentar você. E é o que? Você vai ter autoestima, né? Autoconfiança. Então ele fala autoestima, autoconfiança e autoconhecimento. Então você vai ter essas três pilares aí para sustentar a sua casinha, a sua casinha aqui nessa realidade. Porque, pessoal, eu estou falando, eu disse no outro vídeo, vou avisar, vai acontecer coisas aí aqui nessa realidade que pode mexer com o nosso emocional, mental, nossa espiritualidade. Vai acontecer coisa aqui tão terrível na nossa realidade, pessoal, que vai mexer. Então você precisa desses pilar, você precisa ter esse amor próprio, você precisa cultivar esse amor, você precisa trabalhar a espiritualidade para ficar forte, porque no momento da adversidade você vai ter como suportar. E você vai até poder ajudar os outros que estão fracos, que derrubaram a casinha dele. Entende? Então, ele fala, por isso o amor próprio é um pilar da autoestima. Você tem que lançar os pilares, né? Da autoestima, autoconfiança. Então, você vai ter confiança e, e o autoconhecimento. Então, você tem que lançar essa base, né? Aí, sem ele, então, sem o amor próprio, né? Não conseguimos desenvolver essas três competências. A gente não pode desenvolver esses três pilares e aproveitar todo o benefício e viver o seu ápice. Então, se você, pessoal, olha o que ele fala aqui. Você vê? É um conhecimento da psicologia, mas que eu vou colocar um olhar espiritual sobre isso. Entende? É isso que a minha diferença é essa, que a irmã disse, nossa, irmão, você encaixa tudo. Não, porque eu tenho uma visão aqui espiritual, pessoal. Eu lendo aqui, ó, coisa de psicologia. Ele fala, o amor próprio é o pilar da autoestima, do autoconfiança e do autoconhecimento. Então, por que é pilar? Por que ele botou esse nome pilar? O que é um pilar, pessoal? Não é uma coisa dura, rígida, né? Tá firme, você não balança para nada, pode estar acontecendo o que tiver acontecendo nessa realidade, você tá firme, tá? Tô crendo, tô na fé, sabe? Tô na confiança, eu tenho confiança, eu tenho conhecimento, sabe? Ele vai dizer, conhecimento, eu tenho uma autoestima, então eu tenho a vibração alta, né? Entende? Então, ele diz, sem ele, sem o amor próprio, se você não cultiva o amor próprio, não consegue desenvolver esse três pilar. Você não consegue desenvolver isso, né? E aproveitar, né? Você não consegue aproveitar todo o benefício em viver no seu ápice. Você não consegue viver isso. Você vai, como diz aí as pessoas, vai empurrando com a barriga, né? Você vai fazendo igual a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então você está deixando a vida. Você tem que firmar. O primeiro passo é por isso que Cristo fala lá, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que você tem que buscar é essa espiritualidade, é estar para você trabalhar
essas três competências, esses três pilares, para você ficar firme nas adversidades que você vai encontrar na vida. Entendeu, pessoal? Você entendeu agora o que é o amor próprio, pessoal? Você entende a importância do amor próprio agora? Né? Você está entendendo porque eu estou dando esse olhar espiritual, né? Eu estou trazendo aqui da psicologia, mas eu estou dando meu olhar da espiritualidade sobre isso, porque aqui tem espiritualidade. Agora, só que muitos terapeutas, muitos outros não sabem que tem espiritualidade, mas aqui tem espiritualidade. Tem alguns que sabem, tem alguns aí terapeutas, alguns psicólogos que sabem, que estudam também espiritualidade. Eles sabem que aqui tem espiritualidade. Mas eu estou dando meu olhar espiritual. E aí a pergunta é, já respondi a pergunta lá, não foi? Que é, por que é tão difícil desenvolver o amor próprio? Né? Por quê, pessoal? Por causa disso. Porque as pessoas têm que trabalhar esse lado emocional, né? Desenvolver o amor próprio, né? Mesmo que descubra os seus defeitos, né? E o que? Lançar esses pilares do amor próprio, que é a autoestima, a autoconfiança e o autoconhecimento. Não tem como, você tem que lançar esses pilares para que você aproveite todo o benefício de viver no ápice, de você viver essa consciência, nessa plenitude. Entende? Agora, será que a Bíblia fala sobre esse amor próprio? Amar a si mesmo? Será que a Bíblia fala com isso, pessoal? Nossa, pessoal, eu fico até. A Bíblia é o mandamento que Cristo falou lá, né? Aqui, ó, vamos ler Mateus 22, versículo 37 até o 39. Vamos ler aqui para clarear a sua mente, porque eu não sei como é ensinado aí, os pastores estão ensinando a vocês. Mateus 22, 37 a 39. Respondeu Jesus. Nossa, na hora que Jesus responde é outra coisa, é outro nível. O nível sobe muito grande, né? Então respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo, e semelhante a ele, ao primeiro, é ame a seu próximo como a si mesmo. Você entende, pessoal? Aí, ó, a Bíblia está ensinando o quê? O que é esse amar Deus, pessoal? Eu já falei aqui em um vídeo aí. Amar a Deus, o Senhor, seu Deus, né? Por que ele fala o Senhor, seu Deus? Então, é o Deus que está dentro de você. Você tem que amar. E como é que você ama esse Deus? De todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, você tem que ter entendimento, você tem que amar esse Deus, é cuidar aí desse ser, dessa conexão. Você cuidar do seu corpo também, entender os erros que você tem, entender, começar a trabalhar. Então você está amando a Deus com toda a sua alma. O seu Deus que está aí dentro de você. Por isso que ele fala, ame o Senhor, seu Deus, o seu Deus que está aí. Né? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então você precisa ter entendimento que tem que cultivar esse amor aí, desse Deus interior. Você precisa ter entendimento disso. Você tem que cultivar esse amor desse Deus. Porque esse Deus não está longe não, pessoal. Isso é o engano que está aí, principalmente no meio evangélico, né?
e nos católicos também. O engano é que acha que Deus está tão longe de você. Acha, não, o Deus está aí dentro de você. Mas você precisa se conectar com essa espiritualidade, com esse Deus interior e cultivar com seu entendimento, cultivar esse Deus. Por quê? Aí, se você faz isto, você está cumprindo o quê? Este é o primeiro mandamento. Então, você está cumprindo o primeiro mandamento. Entende? Aí o quê? Se você cumprir o primeiro mandamento, né? Você ama a si próprio, né? Está amando a Deus. Aí você vai cumprir o segundo, que é... E o segundo, semelhante a ele, é ame a seu próximo. Mas o quê? Com a mesma bitola que o amor que está aí na sua essência. Ele colocou uma bitola de você amar o próximo como você está amando a si mesmo. Entende? Então não existe, pessoal. Você não vai conseguir amar o próximo se você não tem amor. Se você não tem amor, você não vai conseguir. Você vai tentar, vai, sabe, disfarçar, vai ser um religioso, vai disfarçar que tem amor, mas isso não vai durar por muito tempo. A máscara um dia cai. Um dia a casa cai. Por que que cai? Porque você não lançou aquele pilar lá, que é autoconfiança, né? Autoestima e autoconhecimento. Você não lançou essa base, então vai cair a casa. Um dia ela cai, né? Aí para não cair, né, pessoal? A casa você tem que fazer isso que o próprio Jesus está falando. Porque você, quem é que vai ficar? A sua consciência fica firme. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Romano 13, versículo 8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, não deva nada a ninguém, né? A não ser o amor de Deus, né? Esse amor da sua essência. Mas o que? Ele disse, a não ser o amor pelo outro, né? Porque aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, você tem cumprido que lei? Essa lei, esse mandamento que Cristo deu, né? Você vai amar ao próximo como a ti mesmo, você vai estar cumprindo o primeiro mandamento e o segundo. Então você está cumprindo. O apóstolo Paulo está na direção. Você vê? Eles estão na direção da espiritualidade. Por isso que ele falou isso. Se você não deve nada ao seu irmão e só deve o amor, você ama ao seu próximo, você tem cumprido a lei. Essa é a lei, pessoal. Esse é o que a gente tem que fazer. A gente que é espiritual, crente, né? Você fala que é crente em Cristo, que Cristo está falando. Então, é isso aí que ele está falando. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Tiago 2, versículo 8. Se você, de fato, obedece à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame a seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Olha aqui, pessoal, você entende? Você entende? Agora um bocado de pessoas tudo fazendo besteira, pessoal, aí, em grupo religioso, e não entende. Então, quem está conectado ao reino vai entender isso. Quem não está, não vai entender. Entende? Que reino? É o reino aqui físico? Não, o reino é espiritual. Se a sua consciência está conectada, vai entender isso aqui que Tiago, né, o irmão de Jesus, falou. 2, versículo 8. Se você, de fato, obedece à lei do reino, então, qual é a lei do reino de Deus, pessoal? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como a ti mesmo.
Essa é a lei que está lá no reino de Deus. Agora, esse é uma coisa física? O reino de Deus vem de modo visível? Como fazer igual a Cristo falou, o reino de Deus vem de modo visível? Não. Ele está dentro de você. Por isso que ele falou, se você se conectar, você vai ser dirigido por ele, você vai obedecer à lei desse reino. E qual é a lei desse reino? Que ame a seu Deus como você tem que amar você próprio, né? E depois amar o seu próximo. Essa é a lei do reino. Que ele diz assim, é encontrada, então, ele fala, ó, é encontrada aí na escritura, tá aí na escritura, ó, é encontrada na escritura que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente. Então, você está andando no caminho correto, pessoal. Você quer andar no caminho correto? Você tem que fazer isso. Mas primeiro, você tem que amar a si próprio, que é você amar ao seu Deus. Entende? Você está fazendo isso, você está andando corretamente, você está cumprindo a lei, como o apóstolo Paulo fala. Então, você vê que é o mesmo Espírito que está guiando os apóstolos. Por mais que ele não estivesse junto, mas tem um Espírito guiando o pessoal. É isso que eu quero que você repare. Repare no Espírito que está guiando. Então, eles falaram a mesma coisa. O apóstolo Paulo, Jesus e agora Tiago. Agora vamos cá para João. Vamos ver o que é que João fala. João 3, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Você entende? Existe um espírito, porque existe uma lei que tem que ser obedecida no reino de Deus. Então, quem está conectado ao reino de Deus, ele entende isso. Ele entende isso. Ele tem que amar a si mesmo e amar o próximo. Entende? Aí, 1 João 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não ama, se você não ama a si próprio, você não conhece a Deus. Como é que você vai amar como é, as pessoas? Se você não. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas se você não faz bem ao próximo, você não faz bem nem a você mesmo que você está vendo. Como é que você vai amar a pessoa que você não está vendo? Quem não ama não conhece a Deus, então você não conhece, porque Deus é amor, Deus é uma vibração. Se você não está nessa vibração, você está em outra. Entende? Aí 1 Pedro 4, 8. João foi 4:8, né? E 1 Pedro 4:8. Olha a circunstância. Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo o pecado. Então, pessoal, se você está nessa vibração de amor sincero, então ele coloca sinceramente, então ele colocou uma coisa que você está sentindo verdadeiro, está conectado. Então, sinceramente, porque o amor perdoa muitíssimo. Então, quando você está nessa vibração, os seus pecados, você não está no pecado. Você viu falar que é o pecado, né, pessoal? É você ficar no ego, né? Aí você está no pecado. Aí você está errando o caminho. Então, o pecado é isso, pessoal. Entende? É você estar no ego, você está errando o caminho. Aí, se você está em um grupo religioso, mas não está agindo assim, você está em pecado. Você está errando o caminho. Não, eu estou no caminho, a igreja. A igreja é caminho, é? O caminho que Jesus falou não é igreja. Não é essa igreja lá que ele está falando. Principalmente essas igrejas evangélicas. Nem católica aí, nem. Não é assim. Nenhum desses aí que Cristo está falando lá que é o caminho. Entende? É isso que tem que ser tirado da sua mente. Essas nuvens negras. Entende?
Você pode estar na igreja e estar fora do caminho? Da igreja você está lá num grupo só, você só está num grupo, mas você está fora do caminho. Porque você não está amando a si próprio e nem amando o outro. Aí, 1 João 2, versículo 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Então, ele fala, quem ama a seu irmão, né, permanece na luz. Ele está nessa luz, está nessa conexão. Ele tem luz. E nele não tem tropeço, porque ele tem entendimento. Ele está no entendimento superior, entendimento do Deus que mandou fazer isso. Então, nele não há nenhuma causa de tropeço. Entende? Aí, Efésios 5, 28. Ele fala, pois casado, né? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Então, pessoal, marido ou mulheres que não ama, não trata bem, por quê? Ele tem que ter o amor próprio. Então, verdadeiramente, ele está amando a si mesmo. Então, se tem um marido maltratando a mulher, tem um marido, ele não tem amor próprio. É uma característica, é um sinal de que essa pessoa não tem amor próprio. Então, ela não vai ter amor pela mulher dele. Porque ele tem que amar a esposa como o seu próprio corpo. Como você está cuidando do seu próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ele está amando a si mesmo. Quando ele faz isso, ele não está amando porque ele está amando, ele está amando a si mesmo. Porque ali é uma parte dele, é uma parte do corpo dele. Entende? Por mais que esteja em uma consciência ali, é parte do corpo dele, pessoal. Entende? Entende agora porque você vai ver que tem muita gente fora da, da espiritualidade. Tem até gente, pessoal. Esse aqui entra por religioso que tem esposa maltratando a esposa, não tendo amor pela sua esposa. Você não tem amor próprio. Você está demonstrando que você não está ligado. Quem está ligado com a espiritualidade, ele vai conseguir amar seu próximo e amar sua esposa como o seu próprio corpo. Ele vai ter cuidado. Também a esposa também vai ter cuidado para com o marido, vai amar. Entende? Quando tem amor próprio. Então, por isso que é uma energia boa e o inimigo ele não quer que casal fique nessa conexão dessa energia, desse amor. Sabe? Porque é um poder muito grande que um casal está nesse entendimento junto, é uma força muito grande. Por isso que os inimigos tentam aí os casais para que um se estranhe com o outro, comece a fazer um mal ao outro, sabe? Queira matar um outro e por aí vai. Por quê? Ele quer tirar esse poder que existe nessa relação. Entende? E se as pessoas entenderem isso, ela vai ter um poder, o casal, quando está junto, ele tem um poder muito grande. E os inimigos sabem disso. É por isso que ele atenta aí muitos casais, muitos que se unem aí, né? Porque ele não quer que você descubra esse poder que existe nesse amor, nessa conexão entre você amar a sua esposa, né? Entende? Ele não quer para deixar você fraco, sua autoestima baixa, você chorando. Eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Me leve logo. Não é assim, pessoal? Mas é assim, pessoal. Nossa, eu também já passei por esse lamento
Eu sei como é, pessoal. É difícil, pessoal, né? Eu espero que se tiver uma esposa ou uma pessoa que esteja do meu lado, ela esteja nessa vibração, nesse entendimento, para que quando a gente se juntar, oh, nossa, vai ser um poder grandíssimo, tá? Sabe? A energia feminina e a energia masculina junta, nossa, vai ser um poder sobrenatural. Entende, pessoal? Se estão nessa vibração, né? Se não está, vai ser um problema para a vida. Vai ser por isso que tem muitos se degradando, muitos casais aí se degradando um com o outro. Não é o propósito da espiritualidade. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo. Nossa, ficou longo, né? Mais um vídeo aqui, pessoal. Agradecer a vocês pela visualização. Nossa, pessoal, eu vi que a visualização vai bater a visualização do vídeo que eu fiz sobre terceiro olho. Nossa, eu vi que tá tendo uma visualização muito grande, então tem pessoas aí gostando. Obrigado, continue vocês. Se vocês estão novos aí, continue ver meus outros vídeos também, tá? Continue aí. Para Deus, a espiritualidade trabalhar a sua conexão, sabe, pessoal? Obrigado. Então, agradecer e dizer até a próxima. Se Deus, esse Deus que está dentro da gente e a espiritualidade permitir que a gente esteja aqui nessa realidade, até a próxima. Tchau!